Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, 1º de julho de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no final da manhã desta quarta-feira, mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV, através de aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, em seguidinha na CDN TV também, no nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao vivo aqui, né? Como a gente falou, gravado no início da manhã no final da manhã dessa quarta-feira, mas que a gente vai estar interagindo aí pelas redes e também, eventualmente, encaminhando questionamentos para os nossos convidados especiais dessa quarta-feira. O nosso Estação Hamburgo chega à metade do ano, né? 1º de julho, de um ano que ainda não mostrou que veio. Quer dizer, se for só isso, eu acho que a gente já podia ir direto, virar folhinha direto para 2021, que vai ser bem melhor. Não sei o que o Vicente e o Gabriel estão achando disso exatamente, mas quero provocá-los em relação a isso, porque a gente tem ainda, neste ano, questões muito importantes, evidentemente, para discutir. Como fica a nossa gurizada, né? Como ficam as nossas aulas? Gabriel Ferreira, presidente do Sindiprof de Novo Hamburgo. Como ficam as nossas eleições? A gente tem esse ano o desafio de escolher os novos mandatários, os prefeitos e vereadores dos nossos municípios de todo o Brasil. Parece que o Senado já entrou num acordo a partir da proposta do que o STF fez, mas a Câmara está ainda num jogo de empurra e essa semana a gente deve ter as decisões finais sobre isso, para que a gente possa caminhar. Evidentemente, estamos com a nossa vida toda muito prejudicada, mas, de fato, tudo o que mais nos preocupa é a quantidade de mortes, de pessoas que estão convalescentes em hospitais, que são números que vêm aumentando assustadoramente. Muito boa noite, Vicente Celistre. Bem-vindo à nossa Vale TV sempre. Boa noite, meu caro Rodrigo. Boa noite ao colega de bate-papo, de debate, de palestra, de análise aí desse momento insólito, desafiador, dificílimo que a humanidade, nós todos vivemos no país, no estado, na região, no mundo. Fico muito feliz aí também pela classe trabalhadora sapateira do sindicato, que eu estou licenciado no momento devido à exigência da lei eleitoral, mas também como um militante de causas sociais, né, do setor produtivo, do direito da classe trabalhadora e também da luta de um Estado forte, né, que auxilie com que o povo tenha acesso à justiça social. Eu fico muito feliz de poder participar aí desse programa tão importante, dessa TV, que tem essa visão tão ampla, tão comunitária, tão próxima da vida e dos assuntos da nossa região, da nossa cidade. Obrigado. Essencialmente nossa essa TV, né, Vicente? Essencialmente nossa. O Testemunha Gabriel. disso. Gabriel Ferreira, muito boa noite, seja muito bem-vindo sempre à nossa Vale TV, presidente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vicente. Tu estás presidente ou estás licenciado, Gabriel? Estou presidente. Permaneço. Mas agradecer o convite mais uma vez, Rodrigo, participar desse programa importante que recebe, que pauta a política municipal e regional, né? Então é muito importante a gente poder discutir com o Vicente também, uma figura histórica, né? Porque não, que aqui da nossa região, e é importante debatermos exatamente esses pontos que ele coloca, que é justamente qual é a função do Estado frente a essa pandemia, qual é a função do Estado para resolver as mazelas sociais já no cotidiano e ainda mais ampliados agora com essa pandemia e poder discutir então também os serviços públicos, o papel dos servidores, a importância dos servidores e dos serviços públicos. Então, e as outras questões mais amplas também que for proposta aí pelo nosso mediador. Tem duas carne de pescoço para ti hoje, tá? Vamos ver se eu consigo responder aí à altura. A gente está muito preocupado com as nossas crianças, né? Algumas pessoas, conversei com o prefeito Pierre de Imbé, né, da Associação dos Municípios do Litoral Norte na segunda-feira,
O jornalista Dejair Krumenan provocou ele no sentido de que ele já vinha se posicionando nas redes, praticamente jogando a toalha em relação a 2020 e propondo um grande calendário que em 2021 pudesse contemplar quase 2 anos em um, assim. O que tu está enxergando disso, assim, para a gente começar esse debate, Gabriel? Realmente é uma situação bastante delicada, muito complicada para as famílias, para as crianças, sobretudo, né? Que já temos uma desigualdade social ao natural, né? Em função de essa estrutura desigual que a gente vive de sociedade e que é ampliada numa situação como essa, né? Tanto economicamente, onde os setores que são mais atingidos, os trabalhadores informais, os desempregados que não conseguem, né, se colocar no mercado e o desemprego que aumenta, mas também no ponto de vista pedagógico, né? Porque mesmo em redes e como no estado onde se adotou a educação propriamente à distância, com conteúdo, com atividade, com avaliação, né? Há uma desigualdade muito grande de alunos que não têm esse acesso à internet, que tem, quando muito, um celular com pacote de dados reduzidíssimo e que não estão conseguindo acompanhar, pais que não têm preparo e para isso que serve o professor, né? Para poder dar essa assistência, os pais, muitos não têm condições, né? Então, pais também, os próprios pais sobrecarregados com essa tarefa, né? De dar aula em casa e porque nada substitui, eu acho que é importante ressaltar, né? A escola e o papel dos professores, né? Então, são duas instituições, vamos dizer assim, a escola, principalmente, é uma instituição que precisa ser valorizada, né? E os pais, acho que nessa situação estão percebendo qual é o valor da escola e do professor. Então, só que ao analisar o futuro, que na verdade depende de N fatores, né? Aí eu não sei se 2021 também já vai ser um ano seguro para nós retomarmos com essa. Mas daí já é uma questão mais ampla, né? A gente está vendo pesquisa sobre vacina, né? Ao meu ver, a gente só vai conseguir ter tranquilidade de colocar as crianças de volta à escola como antes da pandemia quando todos estiverem imunizados. O que a gente pode planejar, e eu acho que os gestores, e aí também o sindicato está aí para isso, e isso também é uma discussão também que não é só a Novo Hamburgo, é já planejar esse ano, então, de 2021, ainda com o vírus circulando e com as pessoas ainda não imunizadas. Então, de pensar talvez um calendário, uma organização de escola, que seja, para que a gente consiga dentro disso. Aí tu vai me perguntar como, eu não sei, Rodrigo. É uma discussão que a gente tem que fazer com a sociedade, com as comunidades, com as APMENs das escolas aqui no município, né? Nas escolas estaduais, com os conselhos escolares e com os conselhos municipais de educação, né, com todos os setores envolvidos com a comunidade escolar, porque é bem complicado mesmo. Eu não vislumbro um retorno à escola antes de ter vacina, acho que não, e não é seguro, né? E realmente é uma situação que prejudica bastante as crianças, né? Mas também é o momento da gente pensar também os aspectos humanitários que envolvem, né? Então, muitas crianças, isso a gente já tinha conversado uma outra oportunidade aqui, né, no Estação Hamburgo, que muitas crianças têm na escola a única alternativa, às vezes, de alimentação com qualidade, Verdade. balanceada. Então, muitas famílias que estão desempregadas ou que trabalham na informalidade, que não estão tendo seu sustento, também estão precisando dessa assistência. Então, também, a pauta prioritária hoje, ao meu ver, é a humanitária, garantir a sobrevivência dessas pessoas, né? Vicente, eu quero te trazer para esse debate também, porque em que pese não ser uma especialidade tua, mas é assim uma questão muito afeta a ti, né? E tu te debruças sobre educação como pauta fundamental para a quebra das condições perpétuas, né, de pobreza, como fundamental para essa quebra, né? O que tu está enxergando desse momento que a gente está vivendo e também sobre esse prisma que o Gabriel bem destacou, né? Às vezes essa é a refeição que essa criança tem de melhor qualidade num dia, né? E isso está evidentemente prejudicado também, além, é claro, de a gente pensar que os nossos trabalhadores, trabalhadoras, eles vão ter muita dificuldade, estão tendo muita dificuldade de conduzir esse momento, porque as crianças em casa, né? É bom que elas fiquem em casa, se estiverem na rua é muito pior, não tem como estar nos colégios, não tem como estar em creches, né? A gente está com tudo fechado já há 100 dias,
O que tu está enxergando de tudo isso? Assim, tem alguma... Tu enxerga alguma perspectiva positiva a médio prazo? Caro Rodrigo, Gabriel, os telespectadores desse programa, de Estação Hamburgo, eu sempre coloco numa análise da política e também do papel do Estado, que defendo com muita veemência, que nós vivemos uma sociedade complexa. A sociedade, com o tempo, a meu ver, né, ao meu sentir, ela se tornou cada vez mais complexa. Obviamente que a história humana mostra das complexidades históricas do mundo, mas hoje é complexa. E para isso, também são necessários que nós formemos, né, estruturas estatais, estruturas de governo complexas também, que façam, e o Gabriel entrou nisso, a transversalidade da situação. O assunto é a pandemia, o assunto é saúde? Não, não é só isso, é transversal. Na educação, a manutenção, seja a assistência social ou a manutenção dos empregos, é tudo transversal. Então, se num primeiro momento se pensou em comprar um respirador a mais, já deveria, naquele primeiro momento, já ter dado a estrutura para as crianças poderem estudar. Eu não tenho o relato nem mesmo muito atualizado de Campo Bom. Como tu disseste, o Gabriel reforçou, a situação é muito complexa, são 100 dias. As aulas aqui em Campo Bom, inclusive no ensino estadual, municipal e da rede privada, deve ter encerrado a presença física dos alunos lá pelo meio de março, né? 14, 15, 16 de março, dependendo, não lembro bem. Vejam, então, nós já estamos passando longe de 100 dias. E o que deveria ser vislumbrado? Porque a manutenção da criança na escola tem a questão, fora da escola, tem a questão pedagógica, tem a questão social, de manutenção alimentar, o presidente Gabriel salientou, porque as crianças, muitas vezes, grande parte, ou boa parte das crianças do ensino público, principalmente, tem na merenda escolar ali praticamente o seu principal alimento. Havia também escolas com mais educação, não sei como é que se chama hoje, que era o contraturno da escola, que as crianças iam, não sei se tem escola de ensino integral em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo aqui é o MOVE. Eu acho Gabriel. MOVE, o nome do projeto em Novo Hamburgo de contraturno. E tem muitos, né, inclusive normalmente focado, né, Gabriel, em crianças em situação vulnerável, né, que elas ficam no contraturno da escola fazendo atividades culturais ou de ensino, e ali também se alimentam, né? Eu não sei se há ensino integral, né, uma escola de ensino integral que entra às 7 e sai às 5 da tarde, 6 da tarde, mas aos contraturnos, e as crianças todas ficaram impedidas de participar. Então tem a questão alimentar, tem a questão pedagógica, e tem a questão social dos pais. Os pais estão precisando trabalhar, porque mesmo com a 936, as empresas aqui, a maioria, as grandes, elas reduziram 70% do turno, mas tem 2, 3 dias por semana, às vezes de semana sim, semana não, que tem que comparecer ao trabalho. Tem os pais que são da área de saúde, estão trabalhando tanto ou mais que antes. Tem os pais da área de mercado, dos comerciários, da área de farmácia, e os seus filhos estão em casa, sem, muitas vezes, até um cuidado ali naquele horário, não tinha uma pessoa para cuidar, há o isolamento das famílias. Então, eu não sei exatamente como está atualmente em Novo Hamburgo, mas eu sinto que tem escolas do ensino privado que fazem o ensino à distância, e não tenho legalmente a informação que isso vai, então, ter a diplomação natural ao final do ano, ou a aprovação natural ao final do ano. Não lembro se saiu alguma portaria, ou existe alguma portaria credenciando esse sistema de ensino para contar com o ano letivo, mas penso que sim, né? Acho que o ensino fundamental está resolvido, né, Gabriel? Na verdade, existem algumas resoluções do Conselho Nacional, né, de Educação, que daí os sistemas estadual e municipal precisam regulamentar, né, no caso, né, que daí, mas também ainda
em aberto, por exemplo, a necessidade das 800 horas no ano, né? Por enquanto, os 200 dias 200 dias estão flexibilizaram. resolvidos, flexibilizados, né? Os 200 dias estão flexibilizados, né? Isso, mas as 800 horas ainda não. Então, também pode ser que seja, né? Flexibilizado, que facilita um pouco também, né? Nesse sentido, presidente, o assunto é complexo, ele é amplo, é Bastante. extenso. Então, além do debate, nós temos que ser informativos aqui. Eu lembro que toda a rede, eu acho que de todas as 3 esferas, seja privada, municipal, estadual, parou. Parou completamente, os alunos ficaram sem quaisquer tarefas por 20, 30 dias, eu não lembro. Depois, eu tive informações que redes de ensino municipal, principalmente municipal e privadas, começaram as aulas à distância. Mas perderam aqueles 20, Até em 30 Novo dias. Hamburgo não é exatamente, se me permite, Vicente, só Claro. não é uma aula com conteúdo, com avaliação propriamente, né? São interações das escolas com os alunos, mais amplas, vamos dizer, do que apenas um conteúdo em si, né? Considerando as desigualdades que existem, né? Então, se tu não tem até é uma discussão que tem que se fazer, porque no início se imaginava que seriam semanas, né? Ou que vai ser um mês, ou quando muito 2 meses, né? A gente já está há mais de 100 dias, né? E não há perspectiva, né? Tão recente de um retorno. Então, talvez são coisas que a gente precisa repensar o como fazer, né? E aí a gente tem essas 2 alternativas, que é uma ser totalmente remoto, né? Só que aí a gente tem alunos que não vão ter acesso, a gente tem que ter ciência disso, e a outra é um híbrido com uma parte na escola. Só que daí não é nem um pouco conveniente colocar nessa altura, né, do campeonato, em que a gente está chegando, aí não chegou no pico ainda, colocar professores na escola, ou equipes diretivas que seja, mas colocar alguém na escola e ainda incentivar as comunidades escolares a se deslocarem nas suas comunidades para ir até a escola para buscar, entregar tarefa, né? Ao nosso ver, agora não é o momento de se fazer algo desse tipo. Tem que se esperar que a gente esteja já numa curva descendente, que seja, né? Esse é o legítimo mato sem cachorro, né, Gabriel? Exatamente. Na verdade, é uma situação bastante complicada, né, para todos. Imagina para os pais, que também, para os adolescentes que vão trocar de Nossa. rede, né? Vão sair do município, vão para o estado, essa incerteza. E para os professores está bastante angustiante também, né? Não é nada tranquilo. Enfim. O Vicente falou da redução de jornada, A, né? a gente complexou um pouco aqui, eu acho que a gente tem que trazer toda a complexidade do assunto, porque eu vejo que a maioria dos professores, se não todos, eles continuaram à disposição da escola, trabalhando, estudando, preparando, inclusive o remoto é tão ou mais trabalhoso, né, do que, na minha avaliação, do que a presença física, que havia uma coisa mais já normatizada, mais regulamentada. Agora tudo às vezes pode dar mais dificuldade. Mas qual é que era a reflexão que eu queria fazer? Como eu disse, a gente no primeiro momento, os municípios, seus governantes, olha, tem que ter UTI, tem que ter respirador, ok. Mas caberia, talvez, que lá no início, e indo naquilo que eu queria chegar, que as redes municipais pudessem ter feito um acesso de todos os seus alunos, nem que fosse um notebook ou alguma coisa parecida, comodatada, acordada, emergencial, para que essas famílias que não têm, ou mesmo que fosse às vezes à distância, mas em pequenos núcleos, né? Lá uma sala grande com 2, 3 alunos lá na associação de bairro ou numa casa, complexo isso, mas em 20, 30 dias seria possível que se preparasse essas famílias mais carentes com o mínimo ali de acesso à informática para que continuasse as aulas, não imediatamente, obviamente, mas depois de um certo tempo, foi feito alguma coisa nesse sentido em Novo Hamburgo. Aqui eu não recebi as informações, né, nem sabia que esse foco ia ter com a presença do nosso presidente, o Gabriel, mas de qualquer forma, isso deve ser pensado, porque é um tanto do que vai se precisar para o futuro também, né? Hoje já se vê isso no ensino superior, no ensino técnico,
e também as famílias precisam, porque hoje o acesso à internet não se trata de algo assim, digamos, voluptuário, como diz o direito, né? É útil, é necessário, não é voluptuário. A internet em casa é estudo, é educação, é segurança, é emprego, né? Porque às vezes as pessoas pela internet estão se sustentando. Eu tenho amigos meus, amigas minhas. Semana retrasada eu comprei alguns produtos ali de doce ou de pão pela internet de uma amiga minha que está lutando lá, inclusive ela é da área da educação, né? Da área de educação de ensino privado e maternal. Então, assim, Gabriel, Rodrigo, queridos telespectadores, é uma reflexão agora que sim teria que ter alguma forma de que essas famílias todas estivessem minimamente equipadas para que daí, seja em atividades extracurriculares, sejam atividades culturais, seja uma rodada de literatura, de poesia, o que for, mas todos tivessem acesso. E quem sabe até pudesse, aí é algo mais complexo, é com os especialistas da educação, pudesse juntar, né, com intensivos, salvar principalmente daqueles anos, como disseste, Gabriel, que está no 9º ano, que está no 3º ano do ensino médio, não sei se é assim que fala ainda, Sim. puder ali, de repente, algumas escolas, alguns municípios conseguissem estrutura, quem sabe ir até o Natal ou janeiro e conseguir dar ali, cumprir a orientação pedagógica, técnica dessas questões, né? É algumas coisas que eu solto no ar aí para reflexões. E depois também, se tiver um espaço, falar um pouco da vida dos trabalhadores da indústria. Claro que sim. Ô, Gabriel, tu vê essa possibilidade de a gente fazer uma evolução mais ampla e mais rápida no sentido de uma internet liberada para mais gente e acesso, talvez, eu não sei se seriam notebooks ou se simplesmente, talvez, videoaulas através de celulares mesmo, elas poderiam ser uma eficiência. É um modelo a ser discutido? Com certeza, com certeza. A gente tem levado essas discussões também, tanto nas esferas aqui do município, mas também com relação às discussões que a gente tem com outros sindicatos, com os sindicatos de municipários, CEPERS, né? O CEPERS está levantando também bastante essa bandeira de aulas remotas, mas dando condição, né, para as crianças, para os adolescentes. A nossa TVE, hoje à noite, ela está transmitindo videoaula, né? Para Isso, todo o Rio Grande do transmite Sul. videoaula, né? Eu até queria registrar uma coisa que sempre eu quero dizer para toda a sociedade que nos ouve. Todas as reivindicações que eu vi do CEPERS ou do Sindicato Professor Novo Hamburgo, ou todos os sindicatos que eu vejo, ela não é economicista, corporativista ou salarial. Ela sempre foi pela qualidade do ensino, pela qualidade dos alunos, para a sociedade como um todo. Então, é importante que tenhamos isso. A fala dos sindicatos de professores, o CEPERS e os municipários, professores municipais, tem que ser ouvida porque ela vem nessa lógica de preservar, obviamente, a qualidade de vida e de condições de trabalho, salário dos professores, mas sempre foi pela qualidade da educação, que é a preocupação agora de cada pai e cada mãe que nos ouve, né? Sim, exato, Vicente, porque quando nós falamos que não há condições de se retornar às aulas agora, é uma proteção, sobretudo, às crianças e às famílias, né? Porque a rede, só para ter uma ideia, Vicente, Novo Hamburgo são 24 mil alunos, né? 1.600 professores, contando com os servidores, dá cerca de 2.000 servidores e professores que atuam em escola. Então, é uma rede de quase 30 mil pessoas. E imagina se essas pessoas se tornam vetoras de contaminação, por exemplo, o que vai ser, que caos para o sistema público de saúde em Novo Hamburgo. Então, são questões que ultrapassam só as condições de trabalho de professores ou de funcionários, é para todos, é para toda a comunidade, né? E eu acho que os sindicatos estão fazendo esse papel mesmo, Vicente. Eles estão pensando no todo, não só no seu, né, nas suas condições, porque a gente entende que é uma situação que precisa do apoio de todos, né? Diferente de outras entidades que não são de trabalhadores, que querem que o comércio abra, né? Que querem que as pessoas vão ao risco da contaminação, né? Que não estão vendo a gravidade sanitária e de saúde pública, os sindicatos estão fazendo frente para Gabriel, preservar a vida. vocês emitiram uma nota dura contra a CI de Novo Hamburgo, Gabriel.
É uma resposta à fala lamentável da ACI no documento entregue para a prefeita Fátima. E nós sustentamos cada palavra da nossa nota, porque é uma falta de percepção da realidade. Não sei se dá tempo de falar sobre essa nota aqui. Tu Vamos quer? falar na volta do intervalo? Podemos? E a gente ocupa essa pauta no nosso segundo bloco, porque sim, é o que a gente quer saber, como está a nossa economia, né? Como a gente vai sair disso preservando vidas e tentando recuperar o mínimo do nosso poder produtivo, né? Enquanto, evidentemente, caminho para a nossa sociedade. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente seguiu trabalhando aqui no intervalo, conversando bastante, contando algumas histórias. E eu já quero puxar de pronto a gente, no final do primeiro bloco, estava discutindo essa nota dura que a Associação Comercial de Novo Hamburgo, que é também de Campo Bom e Estância Velha, né, fez em relação à falta de algumas atitudes, ou pelo menos da notificação dessas atitudes por parte do Poder Público Municipal de Novo Hamburgo, mais especialmente. Em outro momento já tinha feito uma nota muito dura contra a Estância Velha também. E aí o Sindiprof respondeu com veemência igualmente, a Prefeitura Municipal também respondeu com bastante dureza, né? Mas por trás de tudo isso, evidentemente, está uma dicotomia que eu acho que de fato não existe, né? Entre economia, entre dinheiro e vidas humanas, né? Esse debate ele não poderia nunca ser feito nesse âmbito. Eu quero puxar esse assunto de pronto perguntando ao Vicente como é que ele está enxergando dentro desse nosso momento, Vicente, essas medidas que a gente tem hoje, né? Redução da jornada de trabalho, tu falaste aí dos trabalhadores que estão aí em torno de 70% de tempo apenas na empresa, né? A gente sabe que as demissões elas continuam acontecendo, fábricas fechando, a gente tem ainda a perspectiva de um agravamento dessa crise, né? A gente entende que a crise econômica ela ainda não chegou como ela poderá vir, e por outro lado, um bálsamo que é o anúncio do governo federal de mais 2 parcelas do auxílio emergencial de R$600, né? 2 de 600, se falado escalonamento e diminuição desse valor, considerando evidentemente que tem gente que ainda não ganhou a primeira, né? Então nós teríamos 5 parcelas e tem um monte de gente que ainda está esperando o início desse auxílio emergencial 100 dias depois, Vicente. Bom, realmente a situação é de extrema exigência da empatia, do pensamento no coletivo. Nós não podemos se afastar disso. Tanto que na macropolítica do país, sempre defendi e reforço cada vez mais que já deveriam ter entrado nos cofres nacionais os bilhões da taxação das grandes fortunas, que não foi feita até hoje, os bilhões da taxação dos lucros de dividendos, que não foi feita até hoje, os bilhões que poderia vir de uma faixa de imposto de renda mais alta, como tem em países europeus e mais desenvolvidos no mundo, de 40% a 50% para aquele que ganham milhões e bilhões de lucros. E também arrefecer esse rentismo, que até inclusive agora vive um momento que tenho que reconhecer de juros mais baixos, porque com 2,25% da taxa Selic é histórico no país. Eu me lembro quando estive deputado aqueles 4 meses em 2012, governo Dilma, havia ali uma comemoração, né, de que
Bom, agora a taxa de juros chegou a 7,5%, isso é histórico. Eu dizia, é histórico e espero que vá a 0%, a 0,5% no máximo. Porque nós sabemos que ainda na prática do dia a dia, isso está afetando muito os pequenos empresários que já tinham um plano de pegar algum recurso, ainda continua afetando esse spread bancário, usurário, criminoso, do cheque especial, do cartão de crédito e de alguns empréstimos ainda, porque aquela grana que foi dada aos bancos pelo BNDES para chegar nos pequenos com grandes taxas de carência e juros acessíveis, efetivamente tem muitos que não estão acessando. Continua a velha história que tem que provar que tem dinheiro para acessar o dinheiro dos caras. Então, garantias e tudo mais. Então, esse momento devia estar entrando esses recursos para poder fazer com que o Estado amparasse mais a economia. O Japão é em torno de 40% do PIB. Países europeus é de 15%, 20%, 25%. Nós estamos, eu acho que nem 10% ainda, eu acho que 8%. Então, há muito que se refletir que o Estado tinha que amparar as empresas assim. E, no entanto, o que está se vendo, e agora estamos na expectativa da renovação, como tu falou aí, do auxílio emergencial dos R$600, que é o que muito que se fala no momento, também tem a medida provisória 936, que tem 90 dias só do BEM, né, que é o benefício emergencial, que faz com que os trabalhadores da iniciativa privada acessem, baseado no seguro-desemprego, não é parcela do seguro-desemprego, mas baseado no cálculo do seguro-desemprego de cada salário, acessem um valor do Estado através daquilo que eles perdem na empresa. A maioria das empresas vão reduzir 70%. Então, os trabalhadores pegam 30% da empresa, quando ela é grande, quando ela é pequena, 4 milhões e 800 para baixo, não pega nada, né? A empresa não é... Mas ele vai trabalhar e pode acessar. E 70% vem de uma parcela do governo. Mesmo assim, tem perdas em quem ganha a média de um sapateiro, que é 1.400, 1.500. Mesmo assim, tem perdas. Imagina. Aqueles que ganham, que são os técnicos, que estudaram mais, têm curso superior, tecnólogos, modelistas, químicos, contramestres e tal, que ganham 2.500, 3.000, 4.000, tem perda de até 40% por mês. Porque a parcela que vem para eles é de 1.813 e acabou, é o máximo, que é a parcela maior do seguro de desemprego no país. Então, esses estão perdendo por muito, e isso está colocado até agora. Pelo visto aí, como disse o Gabriel, não se sabe quando isso vai começar a baixar a curva. Pelo contrário, infelizmente, os números de Campo Bom são extremamente graves. E a gente, de um lado, para concluir, Rodrigo, Gabriel, a gente lamenta a postura de alguns setores empresariais que querem colocar, às vezes, até numa postura de negacionismo ou também de mobilizar os seus associados, os seus representados, como pequenos comércios, grandes comércios, os comerciantes ou os industriais, de colocar a economia contra a saúde. Dizer que tem que ir abrindo sem seguir rigidamente aquilo que as autoridades sanitárias, autoridades técnicas de saúde do mundo, desde a OMS até a Secretaria de Saúde municipais, que estão aí numa pressão terrível, os médicos, os enfermeiros, auxiliar de enfermagem, os funcionários de hospitais, tudo numa pressão terrível, psicológica, física, esgotados, forçar que crie a possibilidade de mais aglomeração e aí, com isso, a pandemia não consiga refluir, né? Então, eu me preocupei muito, né? Como comentei no intervalo, comento agora, não teve bandeira preta em Campo Bom, até onde eu sei, né? Não auscultei aqui, mas foi lamentável esse episódio mesmo. Eu acho que tem que haver diálogo. O momento é de união entre todos, a classe trabalhadora, a classe empresarial, as autoridades, em especial de saúde, dialogarem, e a sociedade também, as lideranças sociais, para encontrarmos caminho. Porque também a Suécia, por exemplo, liberou meio que geral, a economia vai baixar de 7% a 9% igual. E o número de mortes na Suécia, comparado a países, alguns países próximos do mesmo perfil e proporcional à população, foi muito maior. Um dos maiores do mundo. Suécia. Proporcionalmente, acho que é o primeiro, segundo, terceiro maior do mundo, né? Gabriel. Então, primeiro, acho que caracterizar que não é uma gripezinha,
Então, se solidarizar com as 60 mil famílias no Brasil que perderam seus entes queridos pela Covid-19, pelas 22 famílias de Novo Hamburgo, né, pelo menos números atuais até esse presente momento, que perderam suas famílias, né? Muitos já sabem, mas a vice-presidente do Sindprof, a Márcia Fernandes, testou positiva, ela está bem, ela ficou internada 5 dias, mas agora está em casa, fazendo tratamento, reclamou muito dos efeitos da Covid, né? E ainda, né, nela não foi necessário uma internação maior, imaginamos as pessoas que têm que ficar entubadas com respiradores, né? Então, não é uma gripezinha. Falando então sobre essa Perdemos dicotomia... o João Valderi, né, Gabriel? Exatamente, que tivemos uma perda de uma figura muito querida nossa daqui, né? Do João Valderi, do Jornal Canudos, uma pessoa fantástica, que não consegui conhecer muito, né? Infelizmente, mas o que pouco que conheci, o pouco que tive contato, foi uma pessoa fantástica. Um espírito muito comunitário. Exatamente, muito aberto para essas pautas. E eu acho que, infelizmente, né, Vicente e Rodrigo, às vezes uma pessoa querida, próxima, conhecida de todos, né, precisa acontecer isso para talvez impactar e mostrar que não é algo que está acontecendo na Itália, que aconteceu, né, na China, na Espanha, mas que está aqui do nosso lado e que a gente precisa cuidar e fazer de tudo, né. Essa dicotomia eu também acho que é falsa, economia e saúde, porque por um simples, até uma questão, assim, a crise econômica oriunda da pandemia, ela se dá justamente pela pandemia, e não propriamente pelo que tem sido feito pelos governos. Porque mesmo que hoje a gente reabra, se a gente tem uma contaminação em massa, as pessoas não vão sair na rua. Então, pode ter uma euforia, como já teve em alguns locais, em Blumenau, abriu o shopping, teve euforia, deu um surto lá que tiveram que fechar tudo, e então os restaurantes estão sentindo, né, bastante também, mesmo os que conseguiram abrir no período anterior, agora a bandeira vermelha, né, que abriram, perceberam uma diminuição muito grande em movimento. Então, mesmo que tu abra comércio, os consumidores não vão com a mesma intensidade à procura. Então, tem aqui a rede de hamburgueria, essa nacional, que tem a Madeiro, né, que fez bastante campanha também pela reabertura. Nos municípios em que ela está funcionando, ela já viu que está tendo mais prejuízo mantendo aberto do que se tivesse fechado, né, em função de todos os insumos que precisa, né? Então, é isso que a gente tem que pesar também, né, olhando até desse ponto de vista do lucro, o que acaba sendo melhor. E aí, claro que a gente precisaria ter o norte de um governo federal mais atuante, que nos desse mais recursos, né, tanto para o microempresário, para o pequeno empresário, como para a população, para o trabalhador de uma forma em geral. E aí eu chego na nota da ACI, né, que o Rodrigão falou, e a gente tocou antes do bloco, que também nos causou surpresa eles nos colocarem como sendo, né, de alguma forma, no item 6 da nota deles, diz que, de certa forma, os servidores são culpados, né? E aí é por 2 motivos, né? Eles não falam exatamente essas palavras, a culpa é dos servidores, mas eles questionam a estabilidade, que é constitucional, né? Desde 1988, o servidor público é estável, e não é estável porque é um privilégio, uma benesse, não, tem um sentido na própria organização da máquina pública. Quando tu não tem a estabilidade, quando não tem o concurso público, o servidor público fica à mercê de interesses, muitas vezes, ou partidários, ou interesses particulares, de relações de compadrio ali, né? De tu colocar os teus amigos, né? Eu sou o prefeito e eu sou o secretário, e eu vou colocar as pessoas para trabalhar que são do meu partido, que tem relação próxima a mim. Com a Constituição de 88, todos os servidores públicos são concursados e possuem estabilidade. Aí tu tem uma carga, o que são os trabalhadores, que são os CCs, né? Que são daí, como diz, né? As pessoas de confiança, vamos dizer, porque daí é uma parcela que deveria, em tese, né, ser aquelas pessoas que daí vão a gerenciar e tudo mais. Mas os servidores públicos são concursados. E isso é uma conquista,
na Constituição de 88, porque garante, então, que os serviços públicos vão acontecer de forma impessoal, né, que é um dos princípios do serviço público, né, impessoalidade, e não sofrendo também pressões, porque o servidor público estável, se ele sofrer uma pressão para fazer algo contra a lei, muitas vezes, ele vai poder denunciar aquilo, que ele não vai perder o emprego dele. Se ele não é estável, ele vai ficar na mão de quem detém o seu emprego. Então, são conquistas que a gente tem, que a gente não pode retroceder. Então, a ACI ou não sabe, ou fingiu não saber, para defender essa pauta da estabilidade que ela coloca como sendo negativa. A outra questão, outro ponto, é o da redução de salários, né, dos servidores, que eles deixam ali também na nota deles como sugestão. Então, primeiro, o STF já barrou isso, né? Foi votado semana passada. Desde 2002 está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que se poderia demitir em casos de crise, né, e tal. Mas, na verdade, desde 2002 está suspenso, né? Entrou na está lei. Na pauta do STF há 18 anos, né? Isso, mas aí foi decidido agora que não, né? E então também, independente se eles dissessem que sim, a gente ia dizer que não pode, porque... Mas também, né, Gabriel, vamos comentar aqui, abrir um parênteses aqui, se me permite, independente da minha defesa em torno dessa questão, o presidente Bolsonaro não comprou essa briga, né? Ele podia ter dito, vamos baixar, assim como a gente fez a redução de jornada do trabalhador, vamos fazer também do funcionalismo público. Ele não comprou essa briga. Pode ser, essa não, mas os bolsonaristas têm que também olhar para isso dizendo, olha, o presidente não botou, ele só jogou para a torcida. O orçamento de guerra, ele vetou os aumentos. Isso, que essa lei 173, aí vetou os aumentos por 2 anos, né? Então os servidores já estão sendo, de certa forma... Falando de servidores que estão há 6 anos sem receber, e muitos estão trabalhando tanto ou mais do que antes. Isso, os servidores do Estado, né, que estão nessa penúria, salários atrasados, parcelados, né? Então, nós aqui em Novo Hamburgo não estamos com salários atrasados, em que pese teve um problema na Caixa, não sei se vocês viram isso, que daí de muitos municípios, os municípios acreditaram, né, o salário, mas não foi repassado aos servidores por um colapso no sistema da Caixa. E, inclusive, né, isso também não foi só em Novo Hamburgo, mas em vários municípios e que tem as suas folhas de pagamento, né, na Caixa. Mas, assim, tirando isso, né, tirando esse episódio isolado de um problema do sistema, nosso salário está em dia. Mas o auxílio alimentação a gente já não recebe desde março, né? E, embora os professores trabalhem de forma remota, como a gente estava falando, em formações, reuniões, atendendo seus alunos de uma forma, como eu disse, não conteudista, né, mas de manutenção do vínculo, mas não estão recebendo auxílio alimentação. Então, ou seja, a fala da ACI também é uma fala sem conhecer ou desconsiderando essa realidade que os servidores públicos, de forma forçada, né, já estão fazendo a sua parte. E aí, nossa nota... Não chegou a ser uma pauta de vocês em nenhum momento, né? A questão do Vale Transporte, por exemplo. Vocês aceitaram compreendendo bem isso, né? Sim. O do Vale Transporte, sim. O do auxílio Vale Alimentação... O auxílio alimentação a gente questiona ainda. Questionamos, sim. Até porque não teve nenhum aviso anterior, né? Simplesmente não entrou no contra-cheque. Que é uma das nossas críticas a esse governo, que a gente conseguiu muitas pontes ali para conversa, né? Que nós não tínhamos, mas ainda assim, aquilo que diz respeito principalmente ao nosso IPASEM, né, que a gente já tratou isso no ano passado, no Instituto de Previdência, e agora com essa do auxílio alimentação são questões colocadas sem consulta aos servidores, na calada da noite, vamos dizer assim, que é a crítica que a gente faz, né, de ter... Então, se a gente conseguiu algumas pontes, sobretudo a gente tem hoje na SMED, a gente consegue ter um diálogo com a secretária de Educação, mas a gente quer, como um governo como um todo, que eles procurem os servidores e digam, né, a situação é a seguinte, nós não vamos depositar o auxílio alimentação, mas a gente conta com a compreensão. Primeiro eles fazem,
fica num limbo e depois eles dão uma desculpa furada, que eles não justificaram ainda. Ô Vicente, a Covid agora tem nome e sobrenome, né? Tá na esquina de casa. Como é que vocês estão vendo esse avanço? Proporcionalmente, Campo Bom tem uma situação ainda mais preocupante que Novo Hamburgo, né? Nós entendemos que, salvaguardados os direitos, a intimidade, a posição das famílias, eu penso que a sociedade tem que estar sendo esclarecida sempre. Nós tivemos Passo Fundo, foco, uma empresa da área de alimentação frigorífica. Nós tivemos São Leopoldo, foco, uns trabalhadores que trabalhavam no frigorífico em Garibaldi, lá em Garibaldi também situações. E assim, outros municípios. Eu penso que a sociedade, que inclusive aqui teve polêmicas, né, sobre uma lei que o prefeito estava conduzindo a crise toda por decreto, daí de uma hora para outra ele fez uma lei que não passou, acabou não passando na Câmara, foi uma votação dividida que traria multas. Como já tem alguns lugares que tem multa por não usar máscara em lugares determinados, principalmente lugares de acesso público, ambientes do serviço público, ruas e também ambientes privados de acesso comum, tem muitos estados que estão multando. Aqui também ia se criar uma multa e tem polêmicas. Então, o que deveria ser sempre é colocar, olha, o que aconteceu foi uma aglomeração, mesmo que tenha sido, olha, inadvertidamente uma família ou duas acabaram fazendo uma aglomeração, ou veio uns trabalhadores de uma empresa de um outro município onde já há um risco de descontrole e eles moram aqui, ou vieram visitar aqui, porque daí tu consegue isolar. Como é que a Coreia do Sul fez? É isso, testes e isolou. Tá aqui, ó, tem trajeto, tem trajetória dos vetores e da contaminação e os contaminados desse vírus tão letal, tão fácil de disseminação e de muita letalidade também, porque tem matado, né, já matou 60 mil brasileiros praticamente, e aqui em Campo Bom chegou a 10 ontem, né, Rodrigo? Para uma comunidade de 63, 64 mil habitantes, proporcionalmente, né, e eu vi os números da região, Taquara ainda não tinha havido óbito até ontem, não lembro, Sapiranga... Taquara é bandeira amarela, né? Ah, tá na amarela ainda, é verdade. Tá na amarela. É um oásis. Sapiranga estava... realmente, Taquara é uma cidade de 60 e poucos mil habitantes. Também, né? Sapiranga, que tem 80 e poucos mil habitantes, estava se eu não me engano, 3 ou 4 vidas perdidas. Campo Bom, 10. Novo Hamburgo, o Gabriel há pouco confirmou 22, mas Novo Hamburgo tem uma população de 4 vezes maior que Campo Bom, 240 e poucos mil, 250 mil hamburguenses. E São Leopoldo na mesma média, assim, né? Parece um pouco menos de óbitos que Novo Hamburgo. Então, temos que fazer aqui uma orientação para a população. É isso, olha, aquela empresa lá que mesmo com 30% só de trabalho e alternados, que as empresas aqui foram... Eu tenho que aqui registrar a responsabilidade social do Sindicato das Indústrias de Campo Bom, né, que já em 15 de março, para vocês terem uma ideia, 16 de março assinou um protocolo operacional com o sindicato dizendo que seria tomado todas as medidas ditadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em relação à pandemia do Covid-19. E assim foi feito. Depois vieram os acordos coletivos de trabalho, né? O Gabriel não é da área privada, mas sabe que o acordo coletivo de trabalho é quando o sindicato do trabalhador faz com cada empresa. Aqui nós temos quase 100 empresas de calçado, desde a menor, os ateliês, até a grande empresa, que é o Arezzo, o Grupo Arezzo & Co. Capitaneados, inclusive, pelo Arezzo, por empresas importantes como o Zaflex, a Níger, foram assinados, né, diversos protocolos, né, uma cláusula de mais de uma folha, máscaras, distanciamento, alternatividade, horário, e isso depois começaram a trabalhar, porque foram dadas férias vencidas, férias adiantadas, antecipação de feriados, e o primeiro momento foi feito um isolamento total, né? As fábricas ficaram zero de trabalho até meio de abril, e depois veio essa lógica aí das reduções, já com o advento da medida provisória 936. Então, foi tomado todas as medidas.
Então, mas a gente se preocupa, da onde está vindo esses, como se chegou aos 216 casos em Campo Bom, sempre lembrando, meus caros telespectadores, meus queridos participantes aqui, Rodrigo, tu que está o dia inteiro lidando com esse assunto, né, na Vale TV, É verdade. ele é transversal com todas as situações da sociedade no momento, da política, da economia. Campo Bom foi o primeiro caso do Rio Grande do Sul. Verdade. Foi um empresário que veio de Milão, e quando a gente, fazendo parênteses, quando a gente vê essas questões, abre, não abre, será que a Itália não tinha o conhecimento técnico mínimo para evitar o que evitou? A Itália foi um grande exemplo lá, Milão não para, etc, etc. Depois eram caminhões do exército recolhendo cadáveres. Aquilo foi um mês antes que começou a minimamente preocupar aqui. Então, é científico. A China isolou lá milhões de pessoas, mas isolou total. Então, o Campo Bom teve o primeiro caso, esse senhor veio de Milão, foi detectado, ele se isolou, tomou todas as providências, evitou disseminação da família. Ficou ali, né? Ficou. Foi um comportamento extremamente responsável desse empresário, e depois teve mais 2, 3 contaminados e foram curados. Eu acho que até assintomáticos. Eu me recordo, Vicente, quando a gente olhava para... Para concluir, depois, 45 dias não houve mais casos. E agora está nessa situação em 20 e poucos dias. Como pode? A gente olhava para essa situação da Itália, que tu bem recordas, a gente olhava para 600 mortes num dia, 700 mortes num dia. Evidentemente que a Itália tem 3 vezes menos a população do Brasil, mas é um país que nós admiramos muito, respeitamos, temos um carinho, uma herança cultural enorme, né, pelos nossos laços afetivos. A humanidade toda, né? Humanidade, é um país militar, a cidade eterna, enfim. Nós batíamos em 900 mortes e aquilo era um horror, nos chocava verticalmente, assim, profundamente. E a gente hoje bate em 1.100, 1.200 mortes no Brasil quase todos os dias, há semanas. E não temos ministro da Saúde. E parece que não é com a gente. E não temos ministro da Saúde, né? Não sei, daí eu deixo para ti fazer a análise. Realmente, é óbvio que o Estado brasileiro fez o negacionismo, o comportamento do presidente da República foi extremamente irresponsável, para não falar outras coisas, né? Foi antirrepublicano, porque o seu próprio ministro tinha uma orientação, o próprio governador do DF tinha outra orientação, ele queria fazer ali, agradar aquele séquito que ele procura manter, né, das redes sociais, ou lá da frente do Planalto, ou do Alvorada, e foi irresponsável. Isso também causa na população, até hoje, uma grande dúvida. Poxa, mas o cara que eu votei, o cara lá que eu acredito, o meu mito, blá, 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 ele não é bem assim, é gripezinha, resfriadinho, vai matar só 800, o HN1 foi muito mais preocupante, etc, etc. Bom, Osmar Terra aqui, né, nessa lógica de negacionismo, né, de relativização, e com tudo que aconteceu na Itália já, né, notório no mundo inteiro. Então, isso, para mim, tem que ser incorporado pela população, pelas lideranças. Aí são as lideranças empresariais, como eu coloquei aqui do Sindicato das Indústrias, a sua postura é elogiável. Também entendo que a ACI tem que refletir, tem que, né, meditar sobre o que está acontecendo e fazer com que seja de forma unificada, né? Porque o que a gente, quando faz a nota para a ACI, é justamente também nesse sentido, é de que se pare de achar culpados e que a gente trabalhe junto. Então, se for necessário fazer um lockdown, mas que seja duro, mas daí com menos tempo, mas que seja duro, que todo mundo feche de fato, fique em casa, eles têm que apoiar, eles têm que fazer esse apoio, porque isso também é bom para eles. Quanto mais rápido a gente conseguir superar, melhor para o comércio, melhor para a indústria, melhor para todos. Vamos comemorar, então, o fim da pandemia hoje, né? Esperamos um dia poder comemorar. Não, hoje, segundo o Osmar Terra, a curva de contágio da Covid-19 já passou pelo pico. Está caindo durante o mês de maio, como prevíamos. Chegando a 2.000 a 4.000 mortes, né? Todas as cidades mais afetadas registram quedas de internação diária. A trajetória do vírus ignorou a quarentena, não achatou curva alguma. Epidemia termina em junho. Estamos em 1º de julho, logo comemoramos
o fim da pandemia. Isso não é engraçado, né? Isso não é engraçado, é seríssimo e quase criminoso. É trágico. E é um ex-ministro, né? É uma liderança, é um deputado federal eleito, reeleito, ex-secretário de saúde do nosso estado, prefeito de uma cidade, bem votado para deputado. É preocupante, realmente. Essas lideranças não contribuíram, foram irresponsáveis, mostram incompetência, porque não tiveram conhecimento científico, não respeitaram o acúmulo de ciência sobre o caso, e também desonestas, né? Eles foram anticientíficos, né? Eles foram mais do que... Eles foram anti-ciência, né? É um discurso totalmente contrário do que qualquer estudo. Isso, e a gente nunca chegou a ter no Brasil, ao contrário do que fala o ex-ministro da Cidadania, né? Ele era... nunca tivemos um distanciamento social ideal no país, muito pelo incentivo de que as pessoas permaneçam nas ruas, permaneçam circulando, que parte do governo, como muito bem falou o Vicente. Então, não chegamos a ter, por mais que os governos estaduais e municipais buscaram fazer o seu distanciamento, foi muito difícil poder convencer parte da população disso, né? Então, é aquilo que eu disse, se todos pegassem juntos durante um determinado período, a gente conseguiria, de fato, fazer esse achatamento. E só um adendo ali sobre a nota, o Grêmio o Grêmio Sindicato dos Servidores Municipais assinou junto. Perfeito. Então foi o conjunto dos servidores municipais que emitiu a nota. Gabriel, eu não sei se para ti faz diferença se o cara defendeu o pós-doutorado dele ou não, hein? Eu sei que sobrou pro ministro que foi sem nunca ter sido, né? Pois é, eu vou te dizer, eu li um meme que diz que a gestão dele foi melhor que a do Weintraub, eu concordo com isso. Que dias de... Não atrapalhou, pelo menos. É que são duas pastas, Vicente, são duas pastas que não são importantes. Saúde e educação não importa. Não importa. Eu vi um outro comentário também, um outro comentário irônico, né? Sobre que tiveram que revogar uma portaria de exoneração do Weintraub e antecipar um dia, né? O que ideal teria sido antecipado 1 ano e meio, né? Se ele pudesse apagar, a sua passagem incompetente e irresponsável. E falando de tudo que nós estávamos colocando aqui, e aí eu peço a reflexão de todos da sociedade sobre a irresponsabilidade, a incompetência e a desonestidade intelectual do governo federal através do Bolsonaro e de muitos ali, é aquela reunião do 22 de abril. Coincidentemente ou não, o dia do descobrimento, né, digamos, né, do Brasil, né? Ali se descobriu um governo extremamente irresponsável, porque não se falou das mortes que já haviam ali aos dezenas de milhares, e não se falou de providências para nós combater a pandemia e fazer com isso que se voltasse o país a não ter tantos mortos e reabrir aos poucos. Não, ali se ficou pensando o Bolsonaro em livrar lá a cara do senadorzinho, filho dele, e os outros ali batendo em entidades republicanas, em entidades democráticas do governo. Se não gosta de um ministro, não, mas eles estão querendo bater no STF como um todo, estão querendo fechar o STF. Então, isso é algo que atrapalhou muito a questão da pandemia no país, e a gente lamenta as 10 perdas de vida em Campo Bom, os 500, 600 no Rio Grande do Sul, e agora quase 60 mil brasileiros e brasileiras que vieram a perder a vida nessa pandemia. Algo que poderia, quem sabe, ter uma outra curva, né, de combate, de prevenção a essa pandemia. Né? Com certeza, agora ao meio-dia desta quarta-feira, quando nós estamos terminando a gravação desse programa, nós já temos mais de 60 mil mortos no nosso país, com um profundo pesar, porque, evidentemente, isso nunca é sobre fazer sensacionalismo ou tocar as pessoas da forma mais vil. Isso é para que se evite mais 10 mil mortes, mais 50 mil mortes, mais famílias despedaçadas por um vírus intolerante, né, ignorante,
e que a gente não quer que pegue ninguém, né? Não importa que as pessoas acreditem, importa que elas simplesmente façam o que as nossas forças sanitárias nacionais, estaduais, municipais e mundiais recomendem. É só sobre isso que a gente fala, evidentemente. Fora isso, o presidente eleito é Jair Bolsonaro, ele que governe. A gente vai estar sempre fiscalizando e apoiando para que os melhores caminhos para o nosso país sejam seguidos, sejam trilhados. Vicente Celista, obrigado pela tua presença, que bom te ter conosco aqui. Um bom debate nessa quarta-feira. Teu ponto final, Vicente. Mais uma vez, peço a todos a reflexão nesse momento. O momento é de união, momento até de nós revermos valores, né, da essência do ser humano, né, de procurar valorizarmos, entendermos o valor de uma vida, que seja, e isso se faz com a empatia, né, de todos colaborarem para o coletivo. É dessa forma que nós vamos mitigar, amenizar e ultrapassar esse momento difícil dessa doença terrível que assola toda a humanidade. Nós vemos ainda muita coisa a ser feita, mas começa pela empatia, pelo convencimento de cada um tem que fazer a sua parte e tem que pensar no coletivo. E espero que as autoridades, aí, em especial Amém. da nação, né, também tenham essa visão de que tem que proteger a vida. Obrigado. Gabriel Ferreira, teu ponto final. Bom, o primeiro também desejar a todos que se cuidem, desejar saúde, né? E orientar as pessoas que façam a sua parte, se cuidem e fiquem em casa. Os nossos gestores tenham serenidade de manter as medidas necessárias, sem afobação, sem ceder a pressões, né? Isso falo não só em nível municipal, mas em todas as esferas. Segundo, da demissão do Decotelli, né? Acho que foi correta, não é defendendo ele, mas nós temos mais pelo menos 2 ministros que mentiram o currículo também, né? Que é o nosso ministro do Meio Ambiente, o Salles, o da Boiada, e a Damares. Os 2 mentiram, formação que não tinham, mestrado, se não me engano, o Salles em Yale, né? Então, acho que também temos que buscar os mesmos critérios e denunciar da mesma forma, né? Então, para não ficar só o negro, né, sendo punido, que também eu acho que é uma questão que a gente precisa levantar. E por último, Rodrigão, só se me permite, nós temos uma discussão aí do Fundeb, né, e aí também só para colocar para a população a importância de pressionar os seus deputados federais e senadores para que votem por um novo Fundeb. Ele é responsável pelo financiamento da educação que atinge 49 milhões de crianças e adolescentes no país, né, todo. Em Novo Hamburgo, é responsável por mais da metade do financiamento da educação, né, vem a mais do Fundeb, né, do que Novo Hamburgo dá. Sem o Fundeb, a nossa educação vai entrar em crise. Então, tem o projeto PEC 15 de 2015, que está tramitando e pode ser votado a qualquer momento. E aí a gente precisa do apoio de todos e todas para pressionar os deputados para a aprovação de um novo Fundeb, melhor, inclusive, apesar da pandemia, a gente tem que pensar no prosseguimento da educação. O Fundeb é uma política que não é só para esse ano que vem, é para, no mínimo, mais 10, 20 anos, mas a gente quer um Fundeb permanente. Uma foto bem, agradecendo essa bancada maravilhosa dessa quarta-feira, a gente agradece sobretudo o carinho da sua audiência. Ficamos por aqui. Continue agora com a programação da nossa Vale TV. Voltamos amanhã a partir das 21 horas, ainda não ao vivo, mas direto com vocês. Obrigado. Boa noite.